para edição, como eu falei, a gente vai fazer uma edição mais básica possível. Por quê? Porque para a gente não interessa colocar efeitos, fazer um tratamento do áudio ou do vídeo, ou fazer uma transição, né? Talvez o que a gente precise é o mais simples possível. E aí, como tanto o Camtasia como o VSDC, eles têm funções muito parecidas, né? E a gente já está com uma hora bem avançada, o que eu vou fazer é o seguinte, é mostrar a lógica por trás do VSDC, que é gratuito, né? Pelo menos a maior parte dele é gratuito, e depois quem quiser pode me procurar que eu explico como é que funciona o Camtasia. Eu tenho mais experiência com o Camtasia inclusive do que com o VSDC, mas o Camtasia ele é inteiramente pago, tá? Então não tem nenhuma parte dele que é gratuita, mas se alguém achar que ele tem alguma vantagem, se quiser adquirir, eu posso explicar, tá bom? Então vamos lá. VSDC, então ele tem funções gratuitas, ele é gratuito em algumas funções e algumas outras funções ele é pago, né? Então, para o que a gente precisa, a parte gratuita ele é mais do que suficiente, tá bom? Deixa eu abrir aqui o VSDC. Quem tiver ele instalado pode abrir também, para ir mexendo nele. Assim que você abre o VSDC, ele já mostra aqui, ó, explore a solução Pro. Aí atualizar significa que você vai pagar, ou seja, se você quiser utilizar Chroma Key, se você quiser suporte técnico, ferramenta de máscara, uma série de outras coisas, você precisa comprar. Mas se a gente vai só utilizar o programa para fazer alguns cortes, ele funciona perfeitamente. Então você vem aqui, fechar. Ele também tem a função de captura de tela, mas pelo menos nessa versão gratuita eu testei, é sofrível, é muito ruim a qualidade do vídeo que ele grava da tela. Então, se gravar a tela por ele, não funciona. Então, é melhor você gravar, por exemplo, pelo Zoom e utilizar o vídeo gravado no Zoom para editar aqui no VSDC. Então, você vem aqui em Projeto Vazio, tá certo? Dá um nome para esse projeto. Tá aqui, Projeto Teste. Aqui você tem algumas configurações que isso aqui eu já configurei, mas algumas coisas são importantes. Por exemplo, a configuração dele não vem Full HD. Se a sua câmera e o seu monitor ele tem a capacidade de Full HD, ou seja, tem uma resolução Full HD, e aí a gente precisa saber disso, o melhor seria colocar direto nessa resolução, porque ele vai explorar o máximo que a sua tela permite ou que sua câmera permite. Eu coloquei aqui Full HD porque se eu for gravar pela minha câmera tem a capacidade Full HD, e a taxa também de bits, você pode escolher aqui, minimamente a gente escolhe 30 frames por segundo, que é uma qualidade onde a resolução e a velocidade com que as imagens passam são aceitáveis. Então, colocou aqui Full HD, taxa de bits 30 frames por segundo, o áudio você coloca em 44 ou 48 kHz, funciona bem. Eu coloquei 48 kHz porque também o meu computador ele suporta essa frequência, tá bom? Terminou a configuração, bota aqui terminar, ele vai abrir o programa. Veja que o programa ele tem várias partes, mas quase todos os programas de edição de vídeo têm esses mesmos elementos. Tem um navegador de objetos, onde vai ficar aqui todos os arquivos que você adicionar. Tem essa tela principal, onde você vai visualizar o vídeo que você está fazendo edição. E tem as trilhas, veja que aqui tem o nome camadas. Então você pode adicionar aqui vários arquivos diferentes para mexer com eles. Então eles vão ficar em camadas, um sobre o outro, nessa linha do tempo aqui, nessa timeline. Tá? Então todos eles vão apresentar esses mesmos elementos. E desse lado direito aqui você vai ter uma janela de propriedades, que a gente não vai mexer, né? Na maioria das vezes a gente não vai mexer, que são as propriedades de áudio, de vídeo, configuração de resolução. Se a gente quisesse fazer um curso só com isso, faria. Não é o nosso caso aqui. Então como é que a gente gravou um arquivo no Zoom, por exemplo? Vou até dar o exemplo do que a gente gravou ontem. Isso aqui foi o arquivo da nossa gravação ontem. O que é que eu vou fazer? Vou pegar esse arquivo,
Deixa eu deixar assim. Vou pegar esse arquivo e vou arrastar ele para essa tela preta. Soltei ele na tela preta, o que é que vai acontecer? Ele vai aparecer aqui a gravação e aqui vai aparecer toda a extensão do vídeo. Ele tem 1h e 40 e poucos minutos, essa gravação, tá certo? O que é que eu vou fazer? Se vocês, infelizmente vocês não estão escutando o áudio, mas se eu ligar, apertar o play aqui, o que a gente observa é que o início do vídeo é eu clicando, eu fechando alguns aplicativos, eu abrindo outras janelas, eu pedindo para desligar o microfone. Então, nada disso precisa estar no vídeo editado. Tudo isso vai ser cortado. Então, imaginemos, aqui a gente tem a agulha, ó. Se a gente mexer aqui, isso aqui é a agulha do nosso aplicativo de edição. Vamos imaginar que essa parte inicial, a gente não nos interessa e a gente precisa cortar aqui. Então, deixou a agulha aqui, a gente vem aqui no menu principal. No menu principal, a gente tem uma aba chamada Editor. É nela que a gente vai deixar para editar. Então, deixou a agulha, a gente vai escutando, dá o play aqui, vai escutando o áudio. E começou a gravação onde a gente quer que comece, a gente pausa e a gente vem nessa ferramenta aqui, ó. Quando a gente passa o mouse em cima, aparece dividir em partes, tá? Clicou dividir em partes, ele cortou o vídeo. Vejam que aqui ele ficou uma parte, e se eu clicar aqui, ele dividiu em duas partes diferentes. Essa primeira parte não me interessa, eu posso clicar sobre ela, eu posso clicar nessa primeira parte aqui, vejam que ficou verdinho. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Não, consigo não. Ficou verdinho aqui, o contorno verdinho. Se eu clicar aqui, o verdinho vai ficar aqui. Essa aqui não me interessa. Cliquei nela, posso deletar. Aí o que é que eu faço com o restante do vídeo? Venho para aqui. E aí eu vou escutando o vídeo até encontrar, por exemplo, porque eu errei, quero cortar aquele erro. Então, seleciono a parte que eu quero cortar. Supor que chegou aqui, eu cometi um erro, eu espirrei, alguém falou alguma coisa que atrapalhou, ou eu me atrapalhei na informação, quero cortar essa parte, deixo a agulha nessa região, faço o primeiro corte, aí deixo rodando vivo, play, digamos assim, até chegar o momento em que eu quero retirar. Então vamos supor que eu quero retirar desse primeiro corte até aqui, venho cortar novamente. Então ficaram dois cortes, clico fora para tirar a seleção de tudo. Vejam que essa parte do meio é o que eu quero tirar, seleciono ela, clico em delete e ela some. E aqui no meio eu posso agora juntar, tá certo? Se eu fizer isso durante o vídeo todo, eu vou retirar todas as partes que não me interessam. Tá bom? E eu posso cortar, vamos supor, o final, que eu estava me despedindo de todo mundo. Ah, tchau, pessoal. Isso não interessa para o vídeo, posso cortar. Então, quando eu fizer a edição desse vídeo, essa é a primeira coisa que eu vou fazer, é cortar todas as partes que não quero que pertençam a esse vídeo. Tá certo? Então, essa é uma das coisas que a gente pode fazer de forma bem primária num vídeo. Outras coisas que dá para fazer também é o que está aqui, ó. Esse menu aqui dá para fazer bastante coisa. Eu posso, por exemplo, em determinado momento, deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui um momento interessante. Pronto, tá aqui. Vamos supor que eu quero colocar um texto. Então, eu venho nesse menu aqui do lado, clico nesse T, aí clico no texto, seleciono aceitar, e aí a ferramenta vira essa cruz, né? E eu posso, ó, selecionar o texto, e aí eu posso colocar o texto que eu quiser. Vamos supor, treinamento, tá em branco, né? Eu posso vir aqui e colocar na cor preta, por exemplo, colocar ele é um tamanho maior, posso colocar tamanho maior, posso colocar uma outra fonte. Então dá para trabalhar do jeito que eu quiser e posso colocar, por exemplo, esse texto aqui embaixo. E vejam que o texto ficou em toda a timeline, ou seja, dessa parte até o final. Se eu não quiser que ele fique durante esse tempo todo, eu posso vir aqui no final e arrastar o texto
até onde eu quero que ele fique. Então, essa parte onde o texto está, onde o verdinho está, é a parte onde o texto vai ficar durante a gravação, tá certo? E aí eu posso, quiser arrastar para aqui, ele não aparece mais aqui, ele já vai aparecer em outro momento, tá? E vocês viram, deixa eu voltar para aqui, ó, vocês viram que isso aqui são camadas, ó. A gente tem uma camada do vídeo, a gente tem uma camada que é o texto, e se eu quiser eu posso adicionar uma outra camada. Deixa eu encontrar aqui uma imagem. Pronto, tem essa imagem aqui que eu posso adicionar a gravação. Eu posso vir aqui, soltar ela aqui, ó. Ela vai ficar em algum momento aqui. Vamos supor que eu queira que ela seja o logo da nossa gravação. Eu subo ela. Tá vendo? Eu tenho que deixar ela sempre em cima, porque isso aqui são camadas. Só a camada de cima é que é visível. Se eu clico em cima dela, eu posso alterar, por exemplo, o tamanho dela. Vamos supor que eu queira que isso aqui se transforme no logo, para colocar aqui. Então dá para adicionar várias mídias aqui, ou eu posso colocar um texto, eu posso colocar imagem, eu posso colocar um áudio, eu posso colocar diversas mídias em camadas, de modo que elas vão se juntar dentro do vídeo. Sérgio, Oi. essa outra camada poderia ser um outro vídeo? Poderia ser um outro E vídeo. aí, Ótima. mas aí toca os dois ao mesmo tempo? Eu conseguiria dividir a Tocam. tela e tocar os dois ao mesmo tempo? Tocam os dois ao mesmo tempo. Perfeito, ótima pergunta. O que você vai fazer? Aqui você pode adicionar outras mídias, ó. Pode adicionar imagem, em vez de você arrastar, você pode adicionar som ou pode adicionar outros vídeos. Então vamos adicionar um outro vídeo aqui. A gente adicionou esse vídeo aqui, né? Vamos adicionar um vídeo que esteja aqui. Pronto. Esse outro aqui que a gente gravou há pouco. Coloca aqui adicionar, aceitar. Tá aqui, ó. O vídeo tá aqui embaixo. O que é que vai acontecer? Esses dois vídeos, eles podem estar sobrepostos, tá certo? Se eles estiverem sobrepostos, o que a gente vai observar é que os dois vão falar ao mesmo tempo. Mas vamos imaginar que você quer fazer um corte. Você fez uma gravação por uma câmera e fez uma gravação por outra câmera. Aquilo que a gente fez no OBS dá para fazer aqui também. De que forma? Você pode, por exemplo, cortar aqui, separar. Aí você separa um vídeo do outro. Deixa eu deletar isso aqui. Você separa um vídeo do outro, tá vendo? Ó? E aí você pode fazer um outro corte aqui embaixo. Corta aqui, leva o cursor para cá, corta aqui também. Emenda. E essas duas partes aqui que não lhe interessam podem cair fora. E isso aqui vai para aqui para o meio. Então você fez um corte de modo que, por exemplo, uma filmagem que você gravou por uma câmera e uma outra filmagem que você gravou por uma outra câmera, você adicionou no meio aqui. Então quando você estiver vendo os cortes, o vídeo vai mostrar. Quando chegar nesse momento, acontece o corte igual aconteceu, por exemplo, no OBS. Tá, mas eu estava pensando em outra coisa. Eu estava pensando mais ou menos como aquilo que você fez agora há pouco. Ter dois vídeos simultâneos. Que eu colocasse, por exemplo, o vídeo do PowerPoint, o PowerPoint sendo projetado na frente e um outro vídeo com o rosto do apresentador, no caso o meu, falando, que ficasse eles tocando ao mesmo tempo, entendeu? Pode ser também. Deixa eu mostrar aqui. Eu consigo fazer com que eles dividir a tela ou, sei lá, o PowerPoint ocupa a maior parte da tela, eu coloco o meu rosto no cantinho e aparecem as duas coisas ao mesmo tempo o tempo todo. Perfeito. Pronto, deixa eu tentar fazer uma coisa aqui para ver se funciona. Pronto, tá mostrando no PowerPoint, não tá? Aí eu venho aqui, coloco aqui nessa segunda trilha, tá certo? E aí o que eu posso fazer aqui? Isso aqui está mostrando o PowerPoint. Isso aqui vamos supor que seja
uma gravação só do meu rosto, tá bom? Aí o que é que eu posso fazer? Eu posso clicar em um ou posso clicar no outro. Quando eu clico nele, significa que esse quadradinho aqui é onde eu estou mexendo, tá? Então cliquei aqui, estou no quadradinho relativo à apresentação. Cliquei aqui, está no quadradinho relativo à câmera, por exemplo. Eu posso fazer... Era mais ou menos isso que eu queria que acontecesse. Pronto. Vocês estão vendo aqui? Eu fiz o contrário, né? Na verdade. Então, a apresentação, vamos supor que fosse essa daqui e a minha câmera fosse um outro vídeo. Então, tem dois vídeos sobrepostos. Só que um dos vídeos eu posso reduzir o tamanho dele e colocar no cantinho. E o outro vídeo maior, que pode ser a apresentação, por exemplo, eu posso deixar ele num tamanho maior da parte central do vídeo. É mais ou menos isso que você estava perguntando, Fernando? Muito massa. Pronto. Muito massa. Pronto, Era dá isso para mesmo que eu fazer queria. isso. Você bota as Era isso camadas, mesmo que eu queria. o que você precisa é redimensionar. E aí pode colocar até mais do que isso. Poderia colocar Pode. 3, 4. Você pode colocar Mesmo quantos na você versão de quiser. graça. Mesmo na versão de graça. E você pode colocar, por exemplo, uma gravação só de um site que você quis acessar para mostrar uma ferramenta do site. Adiciona aqui. Porque Como se fosse aquelas televisões antigas assim, modernas, mas aquelas antigas que tinham o tal do Picture in Picture, que você colocava uma outra imagem por cima um destacadozinho, por cima do que está rolando mesmo, só para destacar alguma coisa, depois ela some e você continua. Exatamente. Massa. Sobre a edição de vídeo, é um mundo para se aprender, né? Tem coisas muito mais complexas, né? Tem efeito de vídeo. Se a gente clicar aqui, aí dá para explorar muito, sabe? Se vocês quiserem, dá para explorar. Vocês podem colocar, por exemplo, efeitos rápidos. Oi. Só aproveitar e fazer uma pergunta, Leandro, aqui. Se ao invés de querer adicionar um outro vídeo para comentar algum, eu posso fazer uma narração e colocar para explicar a aplicação de um software, de alguma coisa, tem como fazer isso? Pode sim. Tá? Então, como eu estava falando, gente, existe uma possibilidade muito grande de utilizar esse programa. Dá para você utilizar filtros, efeitos rápidos, né? Por exemplo, níveis automáticos, colocar em escala de cinza, preto e branco. Dá para você fazer transições, né? Transparências, uma série de coisas para melhorar o visual do vídeo. Mas eu acho que pra gente o mais importante é o quê? Fazer os cortes. Por quê? Porque às vezes a gente erra ou traz informação, se atrapalha, alguém na hora da conferência ou na hora da explicação a gente traz informação que é imprecisa. Então a gente pode fazer esses cortes para que o vídeo fique mais palatável, né? E além dos cortes, adicionar as mídias, né? Adicionar um outro vídeo, adicionar um som, adicionar uma imagem, como foi adicionado aqui, adicionar outras mídias que a gente possa incrementar no vídeo, né? Acho que a parte mais básica da edição de vídeo seria essa mesmo. E aí, o Camtasia é muito parecido. O que é que vai diferenciar o Camtasia do VSDC? É que o Camtasia ele é um estúdio também, assim como o OBS, o Camtasia ele é um editor e é um estúdio também. Então lá você vai ter as vinhetas, lá você vai ter ícones, lá você vai ter partes introdutórias, lá você vai ter músicas, lá você vai ter uma coleção, um banco de dados muito grande de coisas que você pode utilizar para a edição do seu vídeo, tá certo? Mas os dois, do ponto de vista da edição mais básica, ele consegue fazer da mesma forma.